Olá, meus irmãos. Saúdo vocês com a graça e a paz do Senhor. Queria compartilhar com vocês uma reflexão sobre um texto bíblico que falou muito no meu coração hoje. Se encontra em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 55. Eu vou ler aqui pra gente, tá? Estando para cumprir-se o tempo da sua ascensão, manifestou em seu semblante a resoluta disposição de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Eles foram e entraram numa povoação samaritana para fazer os preparativos para a viagem. Mas os moradores não receberam, porque ele ia para Jerusalém. Vendo isto, seus discípulos Tiago e João lhe perguntaram: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu que os destrua, como fez Elias? Voltando-se Jesus, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que espírito sois. Aí o versículo 56, que Jesus fecha essa questão com o ensinamento. Pois o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. E partiram para outra povoação. Meus irmãos, esse texto fala muito ao meu coração, porque vivemos dias em que as redes sociais elas nos dão a possibilidade de falarmos a centenas de pessoas, né? E de ouvirmos a opinião de centenas de pessoas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, por conta das redes sociais, nós encontramos muita gente que pensa diferente da gente, pensa o contrário da gente, ou coisas às vezes até parecidas, mas que destoam em alguns pontos. E diante dessa situação, muitas vezes a nossa atitude é de confrontar essas pessoas, de achar que nós devemos defender o nosso ponto de vista e agredir as pessoas. Olhando para esse texto, eu vejo aqui que os discípulos se colocaram, estavam diante de uma situação em que os samaritanos se opunham à principal crença dos discípulos, que era o quê? Que Jesus era o Messias, né? Os discípulos, apesar de a fé deles não ser uma fé firmada, mas até aquele momento os discípulos estavam vivendo nessa fé, né? Estavam crendo que Jesus era o Messias, que ele iria para Jerusalém provavelmente para ser rei lá, né? Eles não tinham entendido ainda o que significava a missão de Jesus na terra, mas os discípulos eles viam Jesus ressuscitar pessoas, viam Jesus fazendo milagres, então os discípulos entendiam que Jesus tinha todo o poder. E o que acontece? Os discípulos veem os samaritanos rejeitar Jesus e os discípulos ficam extremamente irados, né? E aí decidem que o certo seria descer fogo do céu para consumir os samaritanos. E eles perguntam a Jesus. E Jesus ele diz que não, vocês não entenderam nada, né? Esse texto, para mim, mostra muito que, assim, mesmo na situação mais extrema, que é quando pessoas se opõem a Jesus, mesmo assim, nós não devemos clamar a Deus para derramar de sua ira sobre as pessoas. Nós devemos clamar por misericórdia. Então, diante de todas as discussões que ocorrem nas mídias sociais, nas redes sociais, queria convidar você a refletir sobre esse texto, né? Esse texto está mostrando que mesmo que alguém se oponha ao Cristo que nós adoramos, né? Para os discípulos ali, Cristo era um Messias que seria um rei, que era poderoso. Para nós, né, e para os discípulos depois da ressurreição, eles entenderam que Cristo era o próprio Deus. Para nós também, nós cremos assim. Mesmo que alguém se oponha a esse Cristo que nós pregamos, que é o próprio Deus, que é a quem nós adoramos e servimos, mesmo que alguém diga que esse Cristo não é Cristo, que esse Cristo não é Deus, mesmo assim nós não devemos nos irar contra essas pessoas, nós não devemos agredir essas pessoas, nós devemos, pelo contrário, orar por elas e tentar abençoá-las. Então, diante de discussões políticas ou sobre toda a situação que nós estamos vivendo, quando você encontrar alguém com uma visão diferente da sua, lembre desse texto. Eu queria encerrar essa reflexão lendo um outro texto que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Meus irmãos, lembrem-se disso, a nossa ira não produz justiça de Deus. Ao longo da minha vida eu tenho aprendido isso, tenho visto isso claramente, e eu peço perdão a Deus pelas vezes em que eu deixei a ira me guiar. Seja no meu casamento, seja na criação das minhas filhas, seja na igreja, seja no trabalho, em qualquer outro local, né? Às vezes a gente vê um mundo em pecado, a gente está cercado de pessoas que se deleitam no pecado, que amam o pecado, mas mesmo diante dessas pessoas, diante de tudo isso, meus irmãos, nós não devemos deixar que a nossa ira haja, né? Talvez você esteja se lembrando aí de alguns salmos, existem os salmos imprecatórios, onde os salmistas clamam pela justiça do Senhor. Sabe, meus irmãos, diante da injustiça, nós não devemos nos irar, nós devemos orar e clamar pela justiça do Senhor. Não a nossa justiça, porque a nossa justiça, que provém da nossa ira, não é a justiça de Deus. Então, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que a paz de Cristo, meus irmãos, abunde em nossos corações e que possamos glorificá-lo através de nossas vidas.